Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre como que a matemática pode ajudar a gente a entender como que uma epidemia evolui. No nosso caso, nós vamos considerar que uma certa população está dividida em três categorias. Uma categoria vai ser chamada de S, formada pelos indivíduos suscetíveis, ou seja, aqueles que podem contrair a doença. Outra categoria vai ser chamada pela letra I, formada pelos indivíduos que são infectados, ou seja, aqueles que têm a doença e que podem transmiti-la adiante. E a terceira categoria vai ser chamada de R e vai ser formada pelos indivíduos que se recuperaram da doença, certo? Então, uma pessoa pode estar nessa categoria, nessa aqui ou nessa de cá. E elas podem transitar entre essas categorias. Quem está recuperado, a gente vai admitir que adquire uma imunidade permanente. Não pode voltar a contrair a doença, tá? Então, quem está na classe dos suscetíveis pode se tornar infectado. No caso da doença que a gente vai modelar aqui, a gente vai admitir que a doença é de contato direto. Ou seja, para uma pessoa suscetível se tornar infectada, ela precisa entrar em contato com alguém que tem a doença, como é o caso de uma gripe ou do coronavírus, tá certo? Então, a gente vai admitir que a taxa de contágio é dada por uma constante positiva lambda e que esse contágio se dá proporcionalmente tanto ao número de suscetíveis quanto ao número de infectados. Existem várias formas de se considerar esse termo aqui. No nosso modelo simples, a gente vai considerar esse. Já uma pessoa que está na categoria dos infectados pode se recuperar. Isso acontece por uma taxa de recuperação que a gente vai chamar de gama. Esse gama é o inverso do tempo médio de recuperação, tá certo? E essa recuperação vai acontecer proporcionalmente ao número de infectados. Então, quem está na categoria S pode se tornar infectado através desse termo aqui. Esse é o termo de contágio, lambda vezes S vezes I. Quem está na categoria dos infectados pode se tornar recuperado através dessa taxa aqui, gama, e o termo de recuperação é o gama vezes I. E além disso, a gente vai considerar que há uma dinâmica vital na população, ou seja, tem nascimentos e mortes. A gente vai admitir que a população está sendo estudada por um período de tempo muito pequeno, de modo que dá para a gente assumir que a população total se mantenha aproximadamente constante. E dessa forma, a gente vai ter uma taxa de natalidade igual à taxa de mortalidade, para que a população total se mantenha sempre a mesma. Então, a mortalidade dos indivíduos da categoria S vai ser modelada pela taxa de mortalidade, que eu vou chamar de μ, e da mesma forma que antes, eu vou multiplicar essa taxa pelo número de indivíduos suscetíveis. Analogamente, a mortalidade dos indivíduos infectados vai ser da forma μ vezes I, e a mortalidade dos indivíduos recuperados também vai ser μ vezes R. E além disso, a gente vai ter uma natalidade. A natalidade, a taxa de natalidade vai ser igual à de mortalidade, então também vai ser μ. E aí a gente vai supor que todo mundo nasce suscetível. Não tem transmissão da doença de mãe para filho e nem tem imunidade passada da mãe para o filho. Todo mundo nasce suscetível, tá certo? Então a gente vai admitir que eu posso entrar na classe dos suscetíveis por nascimento, vindo da categoria S, vindo da categoria I ou vindo da categoria R. Então, a gente tem μ vezes S entrando e também tem μ vezes S saindo. A gente pode ignorar esse termo. E com isso já dá para a gente montar as equações. As equações que vão descrever como que S, I e R vão variar ao longo do tempo vão ser equações diferenciais. Como é que o S vai variar? A gente vai ter uma equação para o S que vai ser da forma S' igual a... Como é que o S pode aumentar? Ele aumenta com μ vezes I e com μ vezes R. Então, eu vou ter esses dois termos aqui, ó, μ vezes I mais μ vezes R. Ele vai diminuir com os contágios. Então, ele diminui com menos lambda vezes S vezes I. Como é que é a variação do I? Então, a derivada do I, a taxa de variação dele ao longo do tempo, vai ser o quê? Como é que o I aumenta? Ele aumenta com os contágios. Então, ele vai ter um mais lambda SI e ele diminui com as mortes e com as recuperações. Então, eu vou ter menos μ vezes I, representando as mortes, e menos gama vezes I, representando as recuperações. E como é que o número de indivíduos
recuperados vai variar ao longo do tempo. A derivada dele vai ser gama vezes I, porque ela aumenta com as recuperações, menos μ vezes R, porque ela diminui com as mortes. Então a gente tem esse sistema de equações diferenciais ordinárias, um sistema de EDOs, que é chamado de modelo SIR. É um modelo que é muitíssimo estudado na epidemiologia matemática. Existe um parâmetro muito importante que é associado a toda doença, que é chamado de R0. É o número reprodutivo básico. No caso do modelo SIR, ele é dado por lambda dividido por μ mais gama. O que é que significa esse R0? Ele mede o quanto que a doença está adaptada à população. Quando esse R0 é maior do que 1, a doença torna-se endêmica. Ela vai vingar na população. E quando esse R0 é menor do que 1, a doença não vinga. Ela é naturalmente extinta. Então, no caso de uma epidemia, como é o caso do coronavírus, o R0 é maior do que 1. Então, do ponto de vista de uma doença, é interessante para ela que ela tenha uma alta taxa de contágio. Quanto mais gente tiver a doença, melhor para a doença, obviamente. Da mesma maneira, é melhor para ela que ela mate menos. Porque no nosso caso, se ela mata muita gente, vão haver menos contatos de indivíduos suscetíveis com indivíduos infectados. Então, se tem menos gente infectada porque está morrendo, é ruim do ponto de vista da doença. Da mesma forma, se a doença leva mais tempo para passar, se a pessoa passa mais tempo para se recuperar da doença, ou seja, se o tempo médio de recuperação for maior, lembra que o gama é o inverso do tempo médio de recuperação. Então, se o tempo médio aumentar, o gama vai diminuir. Tá? Então, se mais tempo leva para a pessoa se recuperar, mais tempo a doença tem para ser passada adiante. Então, do ponto de vista dela, é mais interessante que o lambda aumente, que a taxa de contágio aumente, que a mortalidade dela diminua e que a taxa de recuperação dela também diminua. Então, repara que todas essas variações aqui contribuem com o aumento desse número, desse R0. E a forma que a gente vai tentar lidar com essa epidemia, com essa pandemia, no caso do coronavírus, vai ser visando diminuir esse R0 o máximo possível. Se a gente conseguir fazer com que ele se torne menor do que 1, aí a gente vai conseguir erradicar essa doença. Mas a gente pode tentar fazer com que ele diminua o máximo que a gente puder. Por exemplo, com remédios, a gente poderia fazer com que a taxa de recuperação aumentasse. Mas no caso do coronavírus, como ele ainda está muito recente, a gente ainda não tem esses remédios para ajudar no tratamento. Então, o que é que a gente pode fazer para diminuir esse R0? É atacar esse lambda aqui, esse coeficiente de contágio. No caso do coronavírus, como é uma doença de contato direto, para que a taxa de contágio diminua, a gente tem que evitar que pessoas suscetíveis encontrem pessoas infectadas. Então, o jeito, por enquanto, seria isolamento. Seria evitar que as pessoas se encontrassem com pessoas que estão doentes. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficam soluções dessas equações com as seguintes escolhas para os parâmetros. Eu vou escolher o lambda como 2,8, vou escolher o μ como sendo 0,2 e vou escolher o gama como sendo 0,3. Esses valores não são os valores exatos que acontecem para o caso do coronavírus, por exemplo. Mas eu escolhi esses valores aí só para ilustrar, para vocês verem como que a figura fica. A simulação foi feita usando o MATLAB e um método de Runge-Kutta de quarta ordem, que é um método que é muito estudado em cursos de graduação, como análise numérica, cálculo numérico, por exemplo. Certo? Eu vou mostrar para vocês como que as figurinhas ficaram. Bem, aqui a gente tem um gráfico do número de infectados ao longo do tempo. O eixo vertical aqui ele está representando a porcentagem da população que está infectada e o eixo X é o tempo. Não tem nenhuma escala, tá? Não tem nenhuma unidade de tempo aqui porque eu só escolhi os valores arbitrariamente. Repara que no início da simulação o número de casos aumenta de maneira quase exponencial. É claro que ele não mantém esse crescimento exponencial eternamente, ele vai chegar aqui até esse pico e depois ele começa a diminuir, mas repara que ele estabiliza.
observa que esse pico e mesmo essa parte mais baixa aqui, depois que estabiliza, pode representar uma quantidade muito grande de pessoas na população. No caso do coronavírus, ele é uma doença muito pouco agressiva, especialmente quando a gente faz uma comparação com os outros casos de coronavírus que a gente já teve, que foram a SARS e o MERS, que tinham taxas de mortalidade muito mais altas do que o Covid-19, mas que eram muito menos contagiosos. Então, por isso que a gente está tendo essa pandemia agora, porque o R0 para o coronavírus Covid-19 é muito maior do que os outros casos. Lembra que para o vírus é mais interessante uma alta taxa de contágio do que uma alta taxa de mortalidade. Então, a gente tem muito mais gente que está ficando doente. 3% é uma pequena quantidade, 3% de 100 é pouco. Agora, 3% de 1 milhão já é muita gente. Isso porque esses 3% são as pessoas que morrem. Bem mais gente precisa de internação, digamos que sejam 15%, por exemplo. Essa quantidade enorme de pessoas aqui poderia provocar uma falência completa do nosso sistema de saúde. Os hospitais já têm muita gente internada por diversos motivos. Se a gente bota mais esse monte de gente de uma vez precisando de atendimento, vai superlotar totalmente. Então, o que é que a gente pode fazer? Digamos que aqui, quando a gente tiver T igual a 3, a gente inicie algumas medidas de isolamento na população. O que é que vai acontecer? A gente vai ter uma figura como essa aqui. Ó, repara que a gente ainda tem esse pico, mas é um pico muito mais baixo do que o pico que a gente tinha antes. É muito menos gente que está se infectando agora. Então, com o isolamento, a gente vai diminuir aquele lambda, vai diminuir a taxa de contágio, vai fazer com que menos gente fique doente. E aí, espera-se que essa menor quantidade de pessoas infectadas esteja no limite que o nosso sistema de saúde é capaz de suportar. Isso evitaria que muita gente morresse e ganharia tempo. Tempo que seria muito valioso para que a ciência pudesse desenvolver outros métodos que nos ajudassem a atacar os outros parâmetros, como o tempo de recuperação, por exemplo. Ou então, melhor ainda, se a gente conseguisse desenvolver alguma vacina. E aí a gente poderia até erradicar essa doença, como a gente já fez com outras doenças no passado. Tá certo? Então, esse foi um vídeo simples da área da epidemiologia matemática, que é uma área riquíssima, tem muita coisa interessante para se estudar, mas que já mostra como que a matemática pode ajudar a gente a entender o que é que está acontecendo nesse momento de tanta ansiedade. Espero que esse vídeo ajude em algo, espero também que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.